7 relatos sombrios, histórias de coveiro. Olá amigos, hoje vamos ouvir vários relatos de coveiros. O último relato, na minha opinião, e a mais assustadoras de todas. Prepare-se para ouvir as histórias mais assustadoras, contadas por quem convive com a morte todos os dias. A cada página, um relato inusitado, um encontro com almas perdidas, segredos ocultos no silêncio dos cemitérios e o frio que percorre a espinha daqueles que testemunham o além. Este é o mundo dos coveiros, que, em sua rotina diária, descobre que algumas almas não descansam em paz. 7 histórias, 7 encontros com o sobrenatural, onde a morte revela os segredos mais sombrios. A última vigília do soldado. O cemitério de Áurea, uma pequena vila romana escondida entre as colinas da Itália, era o lugar onde os corpos de soldados caídos na guerra eram enterrados. Enilson, o coveiro do local, tinha visto muitas despedidas ao longo dos anos, mas nenhuma como aquela noite. Ele já conhecia o terreno como a palma de sua mão, tendo trabalhado ali por mais de 30 anos, mas naquela noite, algo estava diferente. A lua cheia lançava uma luz prateada sobre os túmulos, enquanto o vento suave fazia as árvores se moverem com um sussurro, criando uma sensação de mistério no ar. O trabalho de Nilson naquela noite parecia mais pesado do que o habitual. Ele já havia sepultado diversos corpos naquela semana, todos soldados romanos que haviam caído em batalhas distantes. Os túmulos eram marcados com inscrições, cada uma contando a história de um herói, mas muitos dos nomes estavam começando a desaparecer com o tempo, ofuscados pela poeira dos séculos. A memória dessas vidas estava se perdendo, e a solidão que vinha com essa consciência era o que mais incomodava Enilson. Enquanto caminhava pelas fileiras de túmulos, ele ouviu o som de passos firmes na gravilha. Ao se virar, viu uma figura imponente emergindo da escuridão. Um soldado romano, alto e com a armadura brilhando sob a luz da lua, com o capacete de plumas vermelhas e a espada ainda afivelada ao lado. Enilson não se assustou, era raro, mas já tinha visto soldados em espírito por ali, especialmente à noite. No entanto, esse homem parecia diferente. Seus olhos eram vazios, como se carregassem o peso de muitas batalhas perdidas. "Quem é você, guerreiro?" perguntou Enilson, a voz séria, mas com um toque de curiosidade. Não era todo dia que um soldado romano surgia entre os túmulos. O soldado não respondeu imediatamente. Ele apenas olhou para Enilson com um olhar distante, como se estivesse procurando por algo perdido. Finalmente, apontou para um túmulo no canto do cemitério, onde estava uma lápide simples, mas imponente. A inscrição nela dizia: "Aqui repousa Valerius Maximus, defensor da honra de Roma." Enilson se aproximou com cautela. Ele reconhecia aquele nome. Valerius Maximus havia sido um soldado lendário, caído em batalha muitos anos antes. Seus feitos eram contados entre os veteranos, e seu nome ainda era murmurado nos campos de Roma. Ele nunca havia sido encontrado após a batalha no norte, e seu corpo nunca foi recuperado. "O que deseja, espírito?" Enilson perguntou, sua voz mais suave agora, como se compreendesse que o homem diante dele não era mais um soldado comum, mas um espírito que não encontrara paz. O soldado se ajoelhou diante da lápide, a cabeça baixa em reverência. Enilson ficou ali, observando. Não sabia se aquele homem estava vivo ou morto, se era uma ilusão ou um espírito de guerra. O soldado ergueu a cabeça e, com uma voz grave e carregada de melancolia, falou: "Por tantas batalhas que lutei, pela honra de Roma, nunca imaginei que a verdadeira guerra fosse contra o esquecimento. Este túmulo não é apenas de um homem, mas de todos aqueles que tombaram em combate, cujas memórias se apagam com o tempo. Venho aqui, porque em vida, não pude proteger essa memória." As palavras do soldado ecoaram no cemitério, e Enilson sentiu uma onda de tristeza invadir seu peito. Era a verdade. Quantos heróis haviam sido esquecidos ao longo dos séculos? Quantas histórias de coragem e sacrifício haviam sido enterradas, cobertas pela poeira do tempo? Aqueles que deram suas vidas pela grandeza de Roma, agora reduzidos a apenas nomes gravados em pedras frias. E o mais triste de tudo, sem ninguém para lembrar deles. Enilson, o coveiro,
Nunca imaginou que seu trabalho fosse tão importante. Para ele, era uma rotina. Cavar, enterrar, colocar a pedra e ir embora. Mas naquele momento, ele entendeu o que realmente significava ser o guardião dessas memórias. Ele não era apenas um trabalhador do cemitério. Ele era o último fio de ligação entre os vivos e os mortos, o último a ouvir os suspiros e os lamentos daqueles que haviam partido. O soldado ergueu-se lentamente, olhando para a lápide de Valerius Maximus uma última vez. Meu nome será lembrado. A memória do verdadeiro soldado nunca morre. O espírito disse com um tom de esperança, como se aquelas palavras fossem sua última missão. Enilson olhou para o soldado, sentindo uma conexão silenciosa entre eles. O guerreiro, agora uma sombra do que fora, estava ali para garantir que a memória de seu camarada nunca fosse apagada, que a honra de Roma fosse perpetuada. E Enilson, com seu coração pesado, sabia que ele seria o responsável por manter essas memórias vivas. O soldado começou a desaparecer, a figura gradualmente se desvanecendo na neblina. Mas antes de sumir completamente, ele se voltou mais uma vez para Enilson, um leve sorriso nos lábios. Lembre-se, coveiro, a morte não é o fim. Ela é apenas o começo de outra história. E com isso, ele se desfez na noite, deixando Enilson sozinho no cemitério. Por um momento, Enilson ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Ele sabia que o trabalho de um coveiro nunca era apenas cavar túmulos. Seu dever era manter as histórias vivas. Ele tinha que lembrar dos nomes, contar as histórias, não deixar que a morte apagasse tudo o que tinha sido. Ao amanhecer, Enilson estava de volta ao seu posto, mas com uma nova perspectiva. Ele não mais apenas enterrava corpos. Ele agora guardava as memórias de heróis caídos, aqueles cujos nomes e feitos nunca seriam esquecidos, não enquanto ele estivesse lá para lembrá-los. E assim, ele continuou sua vigília, como guardião das memórias de Roma. Desde pequeno, fui criado no meio do silêncio e das histórias que um cemitério pode guardar. Outros garotos tinham parques e brinquedos, mas meu parque era entre túmulos e lápides. Meu pai, coveiro há 35 anos, sempre foi um homem sério e dedicado. Ensinou-me, desde cedo, a respeitar os mortos, o que para ele era muito mais que um emprego, era uma missão. Minha mãe, que o apoiava, dizia que o cemitério era um lugar sagrado, um espaço onde o passado e o presente se encontravam. A história do meu pai, e de pedreiro a coveiro. Meu pai nunca planejou trabalhar ali. Ele começou como pedreiro, fazendo pequenos reparos. Um dia, seu chefe o mandou ao cemitério para reformar 2 túmulos. Quem diria que aquele trabalho temporário se tornaria sua vocação? O administrador gostou tanto do serviço que o convidou para trabalhar como coveiro fixo. Meu pai aceitou e, a partir desse dia, o cemitério se tornou parte de nossa família. O Cemitério da Saudade é um dos mais antigos da cidade, com túmulos que datam do século XIX. Cercado por árvores antigas e jazigos ornamentados, ele parece sempre abrigar algo a mais, como se as histórias dos que ali foram enterrados permanecessem vivas, silenciosas, mas presentes. O primeiro encontro sobrenatural e a Senhora de Preto. A rotina do meu pai sempre foi tranquila, mas uma história marcou profundamente sua vida. Durante anos, funcionários e visitantes relataram a aparição de uma Senhora de Preto. Ela era vista rezando junto a um túmulo específico, sempre murmurando algo em voz baixa. Muitos tentavam falar com ela, mas ela desaparecia como uma sombra. Um dia, logo ao amanhecer, meu pai chegou ao cemitério e foi preparar suas ferramentas. De repente, ouviu murmúrios. O som era baixo, quase como uma prece, mas parecia se aproximar. Olhando ao redor, ele não viu ninguém, mas o murmúrio continuava. Decidido, caminhou até a origem do som. Chegando ao túmulo, tudo estava vazio, mas ele sentia uma presença, um frio inexplicável. Este foi o primeiro dos muitos encontros misteriosos que ele teria. Outra presença, e a mulher de vermelho.
Outro evento inexplicável aconteceu no dia de finados, uma data que sempre atrai mais pessoas ao cemitério. Eu e meu colega Abreu estávamos trabalhando, quando vimos uma mulher loira, vestida de vermelho, caminhando entre os túmulos. Ela estava em uma área isolada, onde raramente alguém vai. Nos aproximamos para perguntar se ela precisava de ajuda, mas, para nossa surpresa, ela desapareceu. Olhamos ao redor, mas não havia saída próxima, era como se tivesse sumido no ar. A cor vibrante de seu vestido vermelho ainda parece vívida na minha memória. Aquela aparição deixou a todos nós inquietos. O incidente das ferramentas. Anos depois, houve um episódio que marcou profundamente a mim e minha mãe. Certo dia, ela me levou para o cemitério bem cedo. Quando meu pai abriu o galpão onde guardamos as ferramentas, encontramos tudo espalhado pelo chão. Ele é um homem organizado, e aquele cenário caótico era impossível de imaginar. Não havia sinais de arrombamento, mas parecia que uma força invisível havia passado por ali. Minha mãe fez o sinal da cruz e permaneceu em silêncio, enquanto eu sentia uma mistura de medo e fascínio. Depois desse dia, sempre me perguntei o que mais poderia acontecer ali, mas meu pai apenas seguia sua rotina, como se tudo fosse parte do ambiente sombrio e misterioso que é o cemitério. As batidas na porta. Dias depois, outro acontecimento nos deixou abalados. Era uma noite silenciosa, e todos estávamos em casa. Subitamente, duas batidas violentas ecoaram na porta da frente. O som era tão forte que parecia que alguém queria arrombá-la. Meu pai correu para ver quem era, mas ao abrir a porta, não havia ninguém. Só um vento gelado invadiu a sala. Ele ainda saiu para olhar ao redor, mas não encontrou ninguém. Essas batidas vieram logo após meu pai enterrar dois irmãos que haviam sido mortos pela polícia. Eles tinham um histórico complicado e um desentendimento antigo com nosso pai. Ele os enterrou apenas por obrigação, sem entusiasmo. Após as batidas, meu pai comentou, meio sério, meio reflexivo, que parecia que cada batida era um dos irmãos tentando comunicar algo. Uma visão sobre o desconhecido. Com o passar dos anos, percebi que o cemitério é mais que um local de descanso. Ele é um lugar onde histórias não contadas ainda vivem, onde as memórias persistem e, talvez, algumas almas também. Para meu pai, o trabalho ali é um chamado, um modo de manter essas histórias vivas e respeitar o mistério que envolve a morte. Alguns colegas dizem que nunca viram nada, enquanto outros, como eu e Abreu, já tiveram experiências que desafiam a explicação. Talvez o cemitério seja um lugar de passagem, onde os vivos e os mortos compartilham o mesmo espaço, ainda que em dimensões diferentes. Conclusão: uma mensagem ao público. E é isso. Essas histórias e essas memórias, carregadas de um mistério indescritível, são parte de quem sou. Talvez, o que acontece no cemitério jamais tenha uma explicação lógica, e eu já aceitei que nem tudo é feito para ser compreendido. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco desse lado que poucos enxergam. Era uma noite escura e gélida quando João, um coveiro há muito tempo acostumado à solidão de seu trabalho, começou a notar que algo estava diferente. Ele trabalhava no cemitério de uma pequena cidade, onde a paz das lápides era seu único consolo, e a companhia, o murmúrio do vento passando por entre os túmulos. João não tinha família, poucos amigos encontravam uma estranha tranquilidade na rotina dos enterros. No entanto, o silêncio que tanto prezava estava prestes a ser quebrado de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. Naquela noite, enquanto cavava a cova de um homem falecido recentemente, João ouviu o que parecia ser um sussurro, fraco e distante. Parou o trabalho, olhou ao redor, mas nada além das sombras das árvores se movia. Tentou afastar a sensação de que estava sendo observado, mas, à medida que continuava a cavar, o sussurro parecia crescer, como uma voz que se formava em sua mente. João! Chamava a voz, tênue e arrastada. Ele se sobressaltou, deixando a pá cair e examinando ao redor. O cemitério estava vazio. Respirou fundo e retornou ao trabalho, ainda incomodado com o estranho sussurro. Mas,
Enquanto preparava o túmulo para o sepultamento do dia seguinte, a voz tornou-se mais clara e mais forte. João, por favor, me escute. Um calafrio percorreu sua espinha. Desta vez, a voz parecia vir de dentro do próprio túmulo. Ele deu um passo para trás, com o coração batendo forte, e escutou a voz continuar. Não posso descansar. Tenho algo para contar. Confuso e assustado, João decidiu responder, apesar do medo. O que você quer? O silêncio seguiu por um longo momento, até que a voz começou a explicar. Era a alma de um homem que havia sido enterrado ali, e sua história era de amor e traição. Ele havia morrido antes de revelar o segredo de uma filha que tivera em um relacionamento proibido, e agora, sua alma não encontrava paz sem saber que a verdade fosse revelada. Movido pela angústia daquela alma, João decidiu agir. No dia seguinte, discretamente, ele foi até a família do homem e sutilmente mencionou algo sobre a existência de uma filha. A notícia causou impacto, mas parecia que a verdade libertava a alma do falecido, pois João não ouviu mais a voz dele. Os dias passaram, e o que ele pensou ter sido uma ocorrência isolada tornou-se parte de sua rotina. Com o tempo, outras vozes começaram a aparecer, cada uma carregando consigo histórias e segredos, arrependimentos e confissões. Ele passou a descobrir vidas inteiras ocultas na escuridão das lápides. Alguns mortos traziam histórias de amor inacabadas, promessas não cumpridas, pecados guardados a 7 chaves. E, embora muitas almas apenas quisessem ser ouvidas, algumas tinham pedidos estranhos. Uma noite, ele ouviu o sussurro de uma jovem que parecia não entender sua própria morte. Ela contou a João que se lembrava de ter ido dormir, mas nunca de ter acordado. Ao investigar, João soube que a jovem fora envenenada pela própria madrasta, que nunca foi descoberta. A alma suplicou por justiça, e João, com o pouco poder que tinha, decidiu levar a história à polícia local. Eles investigaram e, incrivelmente, encontraram provas da culpabilidade da madrasta. Essa descoberta trouxe finalmente paz para o espírito da jovem, que agradeceu a João antes de desaparecer. Conforme o tempo passava, João começou a enxergar seu trabalho de outra forma. Já não era apenas um coveiro, era também um guia para as almas perdidas, um confidente dos mortos. As vozes se tornaram mais frequentes, e ele encontrava-se cada vez mais envolvido nos pedidos e nas histórias dos que enterrava. Porém, nem todos os encontros foram pacíficos. Numa noite especialmente fria, ele ouviu a voz de um homem que fora conhecido em vida como cruel e violento. Esse espírito era diferente, sua voz era carregada de um rancor palpável, e João sentia uma presença fria e pesada ao redor do túmulo. Você me ouviu, João, dizia o espírito com um tom amargo. Eu quero vingança. O coveiro sentiu o medo tomar conta de si. As outras almas que ouvirá até então buscavam paz, mas aquele espírito desejava espalhar ódio e sofrimento. Eu não posso te ajudar, respondeu ele, tentando manter a calma. A voz riu, um som arrepiante que ecoou pelo cemitério vazio. Você não tem escolha. Se não me ajudar, vou fazer com que todos que vierem até você sofram. Vou te assombrar até o fim dos seus dias. João, apavorado, correu até sua casa e, com as mãos tremendo, buscou formas de se proteger. Lembrou-se de histórias antigas que os mais velhos contavam sobre como afastar espíritos malignos, e passou a cercar o cemitério com sal, velas e símbolos de proteção. Durante muitas noites, ele lutou para proteger o lugar e a si mesmo daquele espírito, até que, finalmente, conseguiu encerrar o ciclo de vingança daquela alma perturbada. Ainda assim, a fama de João se espalhou pela cidade. Começaram a chamá-lo de O Coveiro dos Sussurros. Alguns moradores lhe pediam favores, outros o evitavam por medo de que ele carregasse consigo as vozes dos mortos. João, no entanto, seguia com seu trabalho, sabendo que era necessário e que havia sido escolhido para isso. Anos depois, quando João faleceu, foi enterrado no mesmo cemitério onde trabalhou por tantos anos. E dizem que, em noites de nevoeiro, se alguém passar pelo cemitério e prestar bastante atenção,
poderá ouvir uma voz grave e profunda sussurrando entre as lápides, contando histórias de amor, ódio e arrependimento, como se o próprio João continuasse ali, ainda cuidando das almas perdidas que tanto confiavam nele. Olá, meu nome é Marcos, sou coveiro há mais de 35 anos. Sempre gostei de trabalhar no cemitério. Aqui, entre túmulos e lápides, aprendi uma coisa importante: nossas vidas são muito curtas para viver brigando e com amargura. Quando eu era mais jovem, não acreditava que, quando morremos, existia algo depois da morte. Acreditava que a vida era apenas isso, e um fim sem mais explicações. Até o dia em que tudo mudou. Certa vez, na época em que ainda estava começando nesse trabalho, um enterro muito peculiar aconteceu. Não era comum que eu me envolvesse com as famílias dos falecidos, mas naquela ocasião, algo me fez ficar. A falecida era uma jovem, filha de um rico comerciante da cidade. Ela havia morrido de forma misteriosa, o que causou muitos rumores. Diziam que ela tinha feito um acordo sombrio com forças que não compreendiam, e que a morte dela tinha sido o preço da fortuna de seu pai. O corpo foi enterrado com pressa, e poucas pessoas apareceram para o funeral. Não havia tristeza nos olhos dos presentes, apenas um medo silencioso, como se todos quisessem evitar olhar muito para o túmulo. Eu, por outro lado, sentia uma estranha necessidade de estar ali. Algo me dizia que aquela morte não era apenas mais uma no cemitério. Eu estava errado em não acreditar em nada além da morte. Eu estava prestes a descobrir que a linha entre o que é e o que não é, entre a vida e a morte, é muito mais tênue do que eu imaginava. Uma noite, alguns dias depois do enterro, o vento estava mais forte do que o normal, e uma névoa espessa cobria o cemitério. Eu estava fazendo minha ronda quando ouvi um som estranho, um sussurro vindo de algum lugar ao longe. Achei que fosse apenas o vento, mas quando ele se repetiu, mais perto e mais claro, me dei conta de que não estava sozinho. Eu sabia que o cemitério não era um lugar de vida, mas naquele momento, eu não tinha certeza de onde estava. O som parecia vir de uma sepultura recente. Uma voz baixa, quase como um suspiro, mas que ainda assim tinha força para se destacar da quietude da noite. Curioso e com uma leve sensação de desconforto, segui o som até encontrar a sepultura de um túmulo recém-fechado, com a terra ainda fresca. Era o túmulo da jovem, que havia sido enterrada rapidamente, sem cerimônias, mas com uma sombra de mistério pairando sobre o caso. Me aproximei e coloquei o ouvido no solo, na tentativa de identificar de onde vinha aquele murmúrio, e foi então que ouvi a palavra "Spice em ponto". Eu fiquei parado por um momento, os pelos do meu braço se arrepiando. Não era o tipo de coisa que alguém ouviria em uma noite normal. Me levantei rapidamente e fui até o local onde o som parecia mais forte, meu coração batendo mais rápido, uma sensação de medo tomando conta de mim. O que estava acontecendo? Eu, um homem que havia vivido toda a minha vida entre mortos, sentia um terror que nunca imaginei que fosse capaz de sentir. Com um impulso que eu não soube explicar, peguei a pá e comecei a cavar. A minha mente estava confusa, mas havia algo dentro de mim, algo profundo, que não me permitia parar. Eu sabia que a morte não me assustava, mas aquilo era diferente. O que quer que fosse, eu estava lidando com algo que eu não podia compreender. O vento aumentou, como se o próprio cemitério estivesse respirando. Quando a tampa do caixão ficou exposta, meus músculos se tensionaram. Olhei para cima e, em meio à névoa, vi sombras que pareciam se mover. Mas eu não poderia parar agora. O que seria da minha consciência se eu deixasse aquilo para trás? Finalmente, com um estalo seco, a tampa do caixão se abriu. O cheiro de terra úmida e algo indefinido, invadiu minhas narinas. Hesitei por um momento, mas o sussurro voltou, agora mais forte, mais claro, e ajude-me. Aquele sussurro não era humano. E quando a luz da minha lanterna iluminou o interior do caixão, o que vi me fez congelar. A jovem estava lá, com os olhos abertos, mas sem vida. No entanto, havia algo estranho. Seu rosto estava pálido, como se tivesse sido retirada do túmulo, mas suas pupilas não estavam vazias.
Elas pareciam observando-me, e sua boca, quase imperceptível, mexia-se lentamente, formando palavras que eu não conseguia entender. O medo me consumiu, mas, antes que eu pudesse reagir, a voz dela sussurrou mais uma vez, agora com um tom mais forte e carregado, Spaz. Eu não sabia o que fazer, não sabia se deveria chamar por ajuda ou se deveria simplesmente sair dali e esquecer o que vi. Mas a sensação de que algo não estava certo, de que havia algo além da morte naquela sepultura, me impediu de fugir. Fechei os olhos por um momento, tentando processar o que estava acontecendo. Quando abri os olhos novamente, a jovem não estava mais ali. Em seu lugar, havia apenas o vazio da escuridão. O vento se acalmou, e a névoa parecia se dissipar. Tremendo, recuei, fechando o caixão novamente e cobrindo o túmulo com a terra. Algo me dizia que eu não deveria contar a ninguém o que aconteceu ali. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que nunca mais seria o mesmo. O que eu vira naquela noite tinha mudado minha percepção sobre a morte, sobre a vida e sobre o que se esconde nas sombras entre um mundo e outro. Quando voltei para casa, minhas mãos ainda tremiam. Eu sabia que as mortes não eram apenas uma passagem, mas que, talvez, existisse algo mais além das sepulturas, algo que ainda não era capaz de compreender. Eu, que antes acreditava que a vida acabava quando o coração parava de bater, agora me via imerso em uma dúvida eterna, e a morte realmente nos liberta ou nos aprisiona em algum lugar que não podemos ver? O cemitério da vila era um lugar antigo e quase sempre solitário. De dia, as crianças evitavam passar por ali, e à noite, o vento gemia entre as lápides, criando um som assustador que ecoava pelas colinas. Alfredo, o coveiro, já estava acostumado com isso. Passava mais tempo entre os mortos do que entre os vivos, e seu trabalho discreto consistia em limpar lápides, enterrar os que partiam e ocasionalmente consolar alguém em prantos. Naquela noite, a neblina estava especialmente espessa. Já era tarde, e Alfredo estava quase terminando sua ronda final quando, no meio do silêncio, ouviu um leve farfalhar. No início, pensou que fosse o vento, mas, ao olhar melhor, viu uma figura parada perto de uma das lápides antigas. Vestia um uniforme militar, desgastado pelo tempo, e olhava fixamente para uma pedra sem nome, marcada apenas por números e datas. Alfredo se aproximou devagar, com a lanterna em mãos. Não era a primeira vez que via alguém visitando o cemitério a essa hora, mas havia algo de estranho naquele homem. A luz da lanterna iluminou a face pálida do estranho, que olhava para o vazio com um olhar intenso e distante. Boa noite, senhor, e está procurando alguém? Perguntou Alfredo, sua voz ecoando no silêncio. O homem se virou devagar, como se o coveiro tivesse tirado de um transe profundo. Alfredo pôde ver melhor seu rosto agora, pálido, magro, com uma expressão de tristeza e cansaço. Os olhos fundos do soldado pareciam mirar um ponto distante, muito além do que Alfredo podia ver. Estou procurando meu posto, respondeu o homem em um tom suave e distante. Eles precisam de mim. Aquelas palavras deixaram Alfredo intrigado. A voz do soldado parecia vinda de outra época, de um mundo há muito perdido. Qual é o seu nome, soldado? Perguntou Alfredo, tentando manter o tom amistoso. Roberto Antunes, do 7º Batalhão, respondeu o homem, sem desviar o olhar da lápide. Alfredo conhecia o nome. O soldado Roberto Antunes era uma história triste na vila. Havia morrido jovem, durante a Segunda Guerra Mundial, e seu corpo fora enterrado ali, naquele cemitério. Ninguém da família restava para visitar o túmulo, e a lápide estava gasta pelo tempo, quase esquecida por todos, menos pelo próprio soldado, ao que parecia. Roberto, a guerra acabou, sabia? Sussurrou Alfredo, hesitante, como se temesse despertar algum segredo sombrio. O soldado permaneceu em silêncio, e Alfredo sentiu um arrepio ao ver uma expressão de confusão em seu rosto. A sensação era como se, por um breve momento, estivesse testemunhando a luta interna de um espírito preso entre o dever e a paz que não conseguia encontrar. Roberto parecia querer entender o que Alfredo estava dizendo, mas ainda parecia preso àquela missão inacabada. Nesse instante,
Alfredo viu flashes em sua mente. Era como se estivesse vendo os momentos finais daquele soldado, uma cena de batalha onde tiros ecoavam, gritos soavam e o cheiro de pólvora pairava no ar. Ele sentiu o medo, o desespero e a última visão do soldado ao cair no campo de batalha, sem sequer saber se sua morte havia ajudado em algo. Eu não recebi ordens de recuar, murmurou o soldado, como se estivesse revivendo a cena. O coveiro sentiu uma onda de compaixão. Este homem, ou o que restava dele, ainda carregava a dor e o peso de uma guerra muito terminada. Alfredo sabia que, talvez, o soldado estivesse preso ali, cumprindo uma missão que ninguém mais lembrava. Decidido a libertar aquela alma, Alfredo se ajoelhou ao lado do soldado e disse com suavidade: Soldado Roberto, sua missão terminou. Você cumpriu seu dever. Pode descansar agora. Está tudo bem. Por um momento, a figura do soldado permaneceu imóvel, olhando para o coveiro. Então, lentamente, seu semblante mudou. Alfredo viu a paz substituir a angústia em seus olhos, e o soldado abaixou a cabeça em um sinal de agradecimento. Com um último olhar para a lápide, ele se levantou, deu um aceno para Alfredo, e, sem palavras, começou a se afastar, desaparecendo na neblina que cobria o cemitério. Quando finalmente ficou sozinho, Alfredo se deu conta de que segurava o velho capacete que o soldado usava, agora reluzindo sob a luz da lua. Era como um símbolo, um agradecimento silencioso, deixado ali pelo guardião esquecido. Alfredo permaneceu em silêncio por um longo tempo, olhando para o capacete e sentindo que havia ajudado uma alma a finalmente descansar. E desde então, sempre que ele passava pelo túmulo do soldado Roberto, deixava uma flor, não como coveiro, mas como amigo de alguém que, por muitos anos, havia sido o guardião esquecido daquele cemitério. O relato da alma ao coveiro. O vento frio sibilava entre as lápides antigas, criando um som semelhante a um lamento. Pedro, o coveiro, estava há anos acostumado com aquele ambiente solitário, mas nunca deixará de respeitar a presença silenciosa dos mortos. Naquela noite, como fazia em todas as outras, caminhava com sua lanterna em mãos, conferindo cada canto do terreno antes de encerrar o trabalho do dia. O céu estava coberto por nuvens pesadas, e uma fina neblina envolvia o cemitério, tornando o ambiente ainda mais sombrio e misterioso. Pedro parou por um instante, sentindo uma estranha presença ao seu redor. Olhou para o horizonte, onde as silhuetas das árvores dançavam sob o efeito do vento. Era como se os próprios elementos da natureza conspirassem para criar uma atmosfera de inquietação. Pedro, com seus mais de 20 anos de experiência no cemitério, aprendeu a identificar quando algo não estava normal. Às vezes, ele sentia uma presença, como se os mortos estivessem tentando se comunicar, mas geralmente era apenas uma impressão passageira. Porém, naquela noite, a sensação era diferente. Ele sabia que algo estava para acontecer. Quando se aproximou do túmulo mais antigo do cemitério, uma figura translúcida surgiu. Pedro parou, fixando o olhar naquela presença etérea. A figura tinha uma aparência pálida e cansada, e seus olhos transmitiam uma dor profunda, quase palpável. Não era a primeira vez que Pedro via uma alma vagando pelo cemitério, mas algo naquela figura chamava sua atenção de forma especial. Era como se o próprio espírito implorasse para ser ouvido. Boa noite, murmurou Pedro, com a voz firme, mas respeitosa. O que o traz aqui, nesta noite fria? A alma parecia hesitar, como se não soubesse por onde começar. O coveiro esperou pacientemente, mantendo o olhar fixo na figura. Meu nome era Joaquim, começou o espírito, com a voz ecoando como um sussurro distante. Não sei se encontrarei paz ao contar essa história, mas sinto que preciso. Preciso falar com alguém que compreenda o silêncio dos mortos. Pedro assentiu, encostando-se em uma lápide próxima, pronto para ouvir. Ele sabia que, às vezes, tudo o que uma alma precisava para descansar era uma chance de desabafar, de compartilhar os segredos que carregava em vida. Eu estava viajando para ver meus irmãos, continuou Joaquim, com uma expressão de nostalgia no rosto. Fazia anos que não os via,
e senti que era o momento de visitá-los. Decidi pegar uma estrada deserta, isolada, longe do movimento. Gostava de dirigir sozinho, ouvindo o vento enquanto o carro avançava pela escuridão. Havia uma paz naquela estrada, uma tranquilidade que eu sempre procurava. Pedro permaneceu em silêncio, apenas observando. Conhecia muitas histórias, mas cada alma que encontrava carregava um peso único, um fardo diferente. A estrada parecia infinita, continuou Joaquim. O céu estava escuro, sem uma única estrela visível. O farol do meu carro era a única luz naquela imensidão vazia. Então, de repente, comecei a ouvir barulhos estranhos no motor. Pequenos estalos, seguidos de solavancos. Senti o carro perder força, e fui obrigado a parar no meio do nada. Joaquim fez uma pausa, lembrando-se daquela noite com detalhes nítidos. Ele olhou para suas mãos translúcidas, quase como se pudesse sentir o volante do carro novamente, mesmo estando ali, como uma sombra do que fora um dia. E tentei ver o que estava errado. Não havia fumaça, nem cheiro de queimado, mas o motor simplesmente se recusava a funcionar. Era como se o carro estivesse tão exausto quanto eu. Voltei para o banco do motorista, tentando ligar o carro novamente, mas ele não dava sinal. O silêncio daquela noite era assustador. A alma olhou para Pedro, que ouvia com atenção, como se cada palavra fosse uma peça importante de um quebra-cabeça invisível. Esperei na beira da estrada, sem sinal no celular e sem nenhum outro carro passando. O tempo parecia se arrastar. A única coisa que me mantinha calmo era a ideia de que, eventualmente, alguém teria que passar por ali. Afinal, ninguém fica para sempre sozinho, certo? Pedro percebeu o toque de melancolia nas palavras da alma e assentiu. Ele sabia, talvez melhor do que ninguém, o peso da solidão. Depois de algumas horas, vi o brilho de um carro vindo na direção oposta. Fiquei aliviado, pois pensei que finalmente teria ajuda. Desci do porta-malas e comecei a acenar, esperando que o motorista parasse. Mas ele passou direto, sem sequer diminuir a velocidade. Aquele momento quebrou algo dentro de mim. Como alguém poderia deixar outra pessoa assim, desamparada? O rosto de Joaquim refletia a angústia daquele instante. Para uma alma, certas memórias pareciam nunca desaparecer. Pedro apenas observava, compreendendo a dor do espírito que estava diante dele. A noite continuou, e a fome começou a me incomodar. Bebi o que restava da água que tinha no carro e tentei enganar o estômago. Olhei para o céu escuro, perguntando-me quanto tempo mais teria que esperar. E então, vi os faróis de outro veículo se aproximando. Joaquim hesitou por um instante, e Pedro pôde notar o medo em seus olhos. Era um caminhão, continuou ele, com a voz tremendo levemente. E, dessa vez, o motorista parou ao meu lado. Era um homem grande, com uma expressão séria. Ele me perguntou se eu estava sozinho, para onde estava indo e por que eu tinha escolhido aquela estrada deserta. Perguntas simples, mas o jeito como ele as fez me deixou desconfortável. Pedro inclinou-se um pouco, captando cada palavra da alma. Ele sabia que o pior da história ainda estava por vir. No começo, fiquei aliviado, pensando que ele estava apenas curioso. Mas, à medida que as perguntas continuavam, percebi que havia algo de errado. Ele parecia mais interessado na minha solidão do que em me ajudar. E então, depois de alguns minutos de conversa, ele ofereceu-me uma carona. Pausa, como se revivesse aquele momento de incerteza. Entrei no caminhão, pensando que ele me levaria até a cidade mais próxima. Mas, em vez disso, ele começou a fazer desvios, dirigindo cada vez mais para longe da estrada principal. A sensação de perigo começou a crescer dentro de mim, mas tentei manter a calma. Perguntei para onde ele estava indo, e ele apenas sorriu, dizendo que logo encontraríamos um lugar com sinal de celular. Pedro notou o tremor na voz de Joaquim, e sentiu a tensão aumentar à medida que a história se desenrolava. Em determinado momento, o caminhão parou no meio do nada.
Ele olhou para mim com um olhar que nunca esquecerei e disse que o caminhão havia quebrado. Pediu que eu descesse para ajudá-lo a levantar o capô. A situação toda parecia tão suspeita, mas eu não sabia o que fazer. A alma desviou o olhar, lembrando-se da sensação de impotência que sentirá naquela noite. Quando dei um passo na direção do caminhão, ouvi o motor rugir, e ele acelerou em minha direção, tentando me atropelar. Corri o máximo que pude, e, se tivesse demorado meio segundo a mais, não estaria aqui contando essa história. Mas ele não desistiu. Pegou uma arma e começou a atirar. Pedro segurou a respiração, sentindo a intensidade do momento. Era como se ele mesmo estivesse vivendo aquela perseguição. Eu corri para a escuridão, tentando me esconder entre as pedras e os arbustos. As balas zumbiam ao meu redor, e eu realmente achei que minha vida acabaria ali. Depois de algum tempo, ele desistiu e voltou para o caminhão, indo embora e me deixando sozinho naquela estrada deserta. Joaquim olhou para Pedro, com um misto de alívio e tristeza. Eu sobrevivi naquela noite, mas uma parte de mim ficou naquela estrada. Desde então, nunca encontrei paz. Ando por estas terras, preso a esse medo e a essa sensação de traição. E agora estou aqui, Pedro, contando minha história para alguém que talvez entenda. Pedro fechou os olhos por um momento, absorvendo a profundidade do relato de Joaquim. Ele sabia que, para algumas almas, era difícil encontrar descanso. Joaquim, sua história é dolorosa, mas há paz em saber que você a compartilhou, disse Pedro, com um tom de compreensão. Talvez agora, você consiga deixar esse peso para trás. A alma de Joaquim começou a se desvanecer lentamente, um leve sorriso aparecendo em seu rosto. Obrigado, Pedro. Talvez esta noite eu finalmente encontre a paz. Quando Joaquim desapareceu completamente, Pedro suspirou e murmurou uma oração silenciosa. Naquela noite fria e solitária, uma alma finalmente encontrara descanso, e Pedro continuou seu caminho pelo cemitério. Com o coração um pouco mais leve, sentindo-se grato por ter ajudado uma alma perdida a encontrar seu caminho. Mas, ao mesmo tempo, um pressentimento o invadia, uma sensação de que, como Joaquim, outras almas ainda vagavam pelo cemitério, presas em seus próprios medos e arrependimentos. Pedro continuou caminhando, sua lanterna iluminando o solo irregular e as lápides desgastadas pelo tempo. O silêncio parecia mais profundo agora, como se o cemitério inteiro tivesse escutado o relato de Joaquim e guardasse respeito pelo descanso recém-encontrado da alma. Pedro sabia que cada túmulo escondia uma história, algumas já esquecidas, outras apenas esperando alguém que pudesse ouvi-las. Subitamente, o coveiro parou novamente. Sentiu um calafrio percorrer sua espinha, algo que raramente acontecia depois de tanto tempo lidando com os mistérios da morte. Ele se virou lentamente, observando as sombras ao redor, e percebeu que não estava sozinho. Ali, na penumbra, uma nova figura começava a se materializar. Era uma mulher de aparência jovem, com cabelos longos e desgrenhados, e olhos profundamente tristes que pareciam refletir séculos de dor e saudade. Pedro suspirou, resignado, e se preparou para ouvir mais uma história, para carregar mais um pouco do fardo dos mortos. Boa noite, murmurou ele, com a voz baixa e respeitosa. A mulher sorriu levemente, como se sentisse acolhida pela presença do velho coveiro. Boa noite, Pedro. Você tem tempo para ouvir mais uma história? Pedro assentiu, ciente de que aquela era a sua missão. Pedro assentiu, e a mulher começou a contar sua história com uma voz suave e melancólica. Há muito tempo, eu vivia na vila ao lado do cemitério. Meu nome era Helena. Fui prometida a um homem que não amava, e nele não era gentil. Mas naquela época, mulheres não tinham muita escolha, sabe? Suspirou, sua voz como uma brisa distante. Numa noite de inverno, fugi para a floresta para escapar dele. Corri por horas, sem rumo, até me deparar com um penhasco. Não tive coragem de continuar. Pedro sentiu a tristeza que ela carregava e tentou mostrar compaixão em seu olhar. Achei que, naquela noite, ao escapar de um destino cruel,
encontraria liberdade. Mas, mesmo na morte, fiquei presa aqui, entre o cemitério e a floresta, sem paz. Helena fez uma pausa, e Pedro podia sentir o peso de seu lamento. Ela continuou. Desde então, tenho vagado por esses terrenos, presa à dor que carreguei em vida. Mas agora, vendo você, ouvindo você ajudar Joaquim, percebo que talvez eu também possa deixar essa dor para trás. Pedro sorriu gentilmente. Todos merecem paz, Helena. Talvez contar sua história seja o primeiro passo para encontrá-la. Helena fechou os olhos, como se absorvesse a tranquilidade nas palavras do coveiro. E, aos poucos, seu corpo translúcido começou a se dissolver na névoa da noite. Ela deu um último olhar a Pedro, um olhar de gratidão, antes de desaparecer completamente, deixando apenas um leve rastro de serenidade no ar. Quando a figura de Helena se desfez na escuridão, Pedro ficou sozinho mais uma vez. Mas, desta vez, sentia que algo havia mudado. Ele olhou para o céu, onde as nuvens começavam a abrir, revelando uma estrela solitária brilhando intensamente. Talvez fosse Joaquim, talvez fosse Helena, finalmente livres. Pedro suspirou, sentindo-se em paz também. Ele sabia que, enquanto vivesse, continuaria a ouvir as histórias das almas que precisavam de alguém para compreender seus lamentos. E, com isso, ele carregaria um pouco da dor delas, mas também um pouco da paz que elas deixavam para trás. Voltando para sua pequena cabana ao lado do cemitério, Pedro fechou o portão do Campo Santo, certo de que, naquela noite, mais duas almas encontraram descanso. Ele se despediu em silêncio, prometendo voltar no dia seguinte, sempre pronto para ouvir e, quem sabe, ajudar outra alma perdida a encontrar o caminho. Afinal, para Pedro, o cemitério não era apenas um local de repouso eterno, era um lugar onde as histórias viviam, esperando serem contadas uma última vez. O relato de Mateus, o vigilante do cemitério. Olá, amigos. Meu nome é Mateus, e quero compartilhar com vocês um relato vivido nas noites de trabalho como vigilante no cemitério. No começo, eu era apenas alguém contratado para cuidar do lugar durante a noite. Minha função parecia simples: fazer rondas, manter a segurança e garantir que nada fosse perturbado, seja lá quem ou o que pudesse tentar perturbar o descanso das almas. Mas com o tempo, minha perspectiva mudou, e drasticamente. Tudo começou quando fui apresentado ao coveiro Ronaldo, um homem simples, porém cheio de histórias e convicções sobre o além. Ele trabalhava no cemitério há anos e dizia que, vez ou outra, tinha conversas com aqueles que já haviam partido. Achei aquilo tudo uma grande bobagem. Fui criado sem superstições e achava que tudo aquilo era invenção de uma mente entediada, mas Ronaldo mantinha a postura séria e dizia que, se eu ficasse ali tempo suficiente, também acabaria ouvindo as vozes das almas. E ele estava certo. Numa noite qualquer, estávamos sentados conversando, como fazíamos sempre, quando ele me disse que uma mulher muito bonita estava querendo falar comigo. Senti uma ponta de curiosidade, mas logo pensei que talvez ele estivesse brincando, insinuando que alguma visitante tinha se interessado por mim. Quando olhei para ele com uma expressão de dúvida, ele completou a frase de maneira sombria: se ela já morreu, Mateus. Pedi que ele parasse com aquele tipo de piada, mas ele sorriu de lado e garantiu que eu logo teria a chance de conversar com ela. Ronaldo parecia saber algo que eu não sabia, e isso, pela primeira vez, me deixou desconfortável. Terminei a conversa e me afastei, rindo para disfarçar o incômodo. Fui fazer minha ronda noturna, o que era de praxe. A cada esquina, sentia o vento e o silêncio quebrado apenas pelos meus próprios passos. No meio desse percurso, sem aviso algum, uma voz feminina sussurrou em meu ouvido: podemos conversar um pouco? Me virei rapidamente, procurando em volta, mas não havia ninguém. O medo tomou conta de mim. Corri de volta até onde Ronaldo estava, e ele, com um sorriso que transbordava uma estranha compreensão, apenas perguntou: e aí, conseguiu falar com Elizabeth? Perguntei a ele, com voz trêmula, que tipo de feitiço estava fazendo comigo.
Como era possível ouvir uma voz e sentir aquela presença tão real de alguém que supostamente já havia partido? Ronaldo então explicou que muitos ali estavam presos, nem sempre cientes de que tinham deixado o mundo dos vivos. Ele acrescentou que, em alguns casos, eles ainda precisavam de algum tipo de ajuda para encontrar paz. Sua fala era calma, e, com o tempo, comecei a perceber que ele via tudo isso como parte do trabalho. Nossa função, segundo ele, era também ajudar esses espíritos. Depois desse dia, a curiosidade venceu o medo. Decidi que enfrentaria as situações que aparecessem, e, em breve, comecei a conversar com algumas dessas almas. Muitas histórias se perderam no tempo, mas 3 delas ficaram marcadas para sempre em minha memória. Elizabeth e a jovem injustiçada. A primeira foi Elizabeth, a mulher que Ronaldo mencionara. Ela tinha apenas 30 anos quando morreu e era incrivelmente bonita. Na nossa conversa, ela me confidenciou que havia sido assassinada pelo ex-marido, um homem violento que estava foragido, e que a polícia ainda não tinha pistas sobre ele. Ela, no entanto, sabia exatamente onde ele se escondia. Perguntei a ela como podia ter essa informação, e Elizabeth explicou que o havia seguido em vida para o lugar onde ele agora se escondia, uma pequena cidade em Minas Gerais. Com uma calma perturbadora, ela me deu detalhes do esconderijo e até descreveu as características físicas do homem. Depois de ouvir seu relato, decidi que precisava fazer algo. Liguei para o Disque Denúncia e relatei tudo o que ela havia me contado. Parecia absurdo, mas os detalhes eram tão específicos que a polícia decidiu investigar. Alguns dias depois, vi no noticiário que o homem havia sido preso. Desde aquele momento, nunca mais vi ou ouvi falar de Elizabeth. Suponho que, com seu desejo de justiça cumprido, ela finalmente encontrou a paz. A mulher dos trabalhos negros. A segunda história é bem diferente, e carrega um peso sombrio. Era uma mulher de 35 anos que, em vida, havia se dedicado a trabalhos de magia negra e atos de maldade contra outras pessoas. Quando morreu, aparentemente de um ataque cardíaco fulminante, ela se viu presa ali, cheia de pavor, sabendo que havia consequências para tudo o que fizera. Ela confessou que, na sua crença, ninguém poderia tocá-la, mas agora estava aterrorizada, certa de que seu destino era um lugar de tormento. Ela acreditava que o inimigo das almas haveria a buscá-la a qualquer momento e não havia nada que eu pudesse dizer para acalmá-la. O desespero em seus olhos era inconfundível, e sua voz falhava a cada palavra que dizia sobre o arrependimento. Depois disso, ela nunca mais apareceu. Imagino que, enfim, tenha ido para o destino que temia. O youtuber perdido. Por fim, tive uma experiência que foi, ao mesmo tempo, trágica e irônica. Era um jovem conhecido em vida, um youtuber com milhares de seguidores, famoso por compartilhar vídeos sobre musculação e estilo de vida fitness. Ele estava lá, no cemitério, ainda acreditando que estava vivo e produzindo conteúdos. Quando me viu, me chamou para participar de seu vídeo. No começo, fiquei confuso, então perguntei a ele o nome do canal. Em silêncio, fui até meu celular, procurei pelo canal e abri o último vídeo, que, ironicamente, foi uma homenagem feita pela namorada em sua memória. Quando ele viu a tela e entendeu o que aquilo significava, o choque tomou conta dele. Era como se sua mente fosse se ajustando lentamente à nova realidade. Ele me contou que estava se preparando para uma competição e que, durante um treino intenso, começou a passar mal. Ele acreditava que, por conta dos esteroides e substâncias que usava, sua vida havia sido encurtada. Tentou segurar as lágrimas, e eu fiz o meu melhor para tranquilizá-lo. Após algum tempo, ele suspirou profundamente e desapareceu diante de mim, deixando uma última lição que parecia ecoar entre as lápides: nem sempre vale a pena sacrificar a saúde e a vida por vaidade. O novo começo, Mateus, o coveiro. Depois de várias noites vivenciando essas e outras histórias, meu contrato como vigilante chegou ao fim. Ronaldo, o coveiro, então me perguntou se eu gostaria de continuar no cemitério, mas dessa vez como coveiro. Aceitei a proposta sem hesitar. As noites em vigília no cemitério se tornaram uma espécie de missão para mim.
Com o tempo, aprendi a ouvir, a compreender e, muitas vezes, a consolar almas que precisavam de alguma palavra ou apenas de alguém que reconhecesse suas dores e arrependimentos. Passei a me encontrar em meio às histórias que escutava. Ali, cercado por ricos e pobres, santos e pecadores, percebi que todos tinham algo em comum, uma vontade intensa de serem compreendidos, de que suas vidas e mortes tivessem algum significado. Desde então, compartilho essas histórias, esperando que elas tragam um pouco de reflexão para quem está do lado de cá, para aqueles que ainda têm o privilégio da vida. Se vocês quiserem ouvir mais, contem comigo. Existem tantas histórias quanto existem vidas passadas por aqui, e o que eu vi e ouvi é apenas uma pequena fração do que esse lugar guarda. Outras histórias e reflexões. É curioso como um lugar que muitos evitam durante o dia se torna um refúgio para reflexões e aprendizados durante a noite. Como coveiro, aprendi a conviver com esses visitantes do outro lado. Alguns estão em paz, apenas querendo um pouco de companhia, outros carregam arrependimentos profundos e buscam uma maneira de aliviar o peso de suas escolhas. Uma vez, encontrei um senhor que, em vida, foi um grande empresário. Ele me contou que sempre viveu para o trabalho, sacrificando a família, amigos e sua própria saúde. Disse que, ao morrer, percebeu o vazio de tudo que havia conquistado, pois os afetos e as memórias familiares que ele havia ignorado agora o acompanhavam como fantasmas. Ele vagava pelo cemitério, revisitando as memórias perdidas e expressando um arrependimento amargo. De alguma forma, parece que, ao compartilhar sua dor, ele encontrou um pouco de alívio e pôde seguir em paz. Com o tempo, entendi que, ao ouvir essas histórias, estava cumprindo meu próprio propósito. Há lições profundas escondidas nas experiências daqueles que partiram, e, talvez, nossa missão seja ouvi-las, aprender com elas e seguir em frente com uma visão mais clara de nossa própria jornada. Reflexão final. Cada noite é única, e cada história traz um aprendizado, uma emoção, um detalhe novo. Ser coveiro, ou vigilante, em um cemitério, é também um exercício constante de humildade e introspecção. Ali, ricos e pobres, vaidosos e humildes, crentes e descrentes estão lado a lado, unidos por algo que nos atinge a todos. Hoje, ao olhar para o cemitério, vejo não apenas um lugar de descanso, mas um espaço de histórias, de memórias, algumas vezes, de segundas chances. É um lugar onde, paradoxalmente, muitas almas ainda têm algo a dizer, algo que querem compartilhar, e tenho a honra de ser aquele que escuta, que tenta entender e, talvez, proporcionar um último consolo. Essa história ficou um pouco longa, mas era necessário para preservar a profundidade dos encontros e das lições aprendidas. Espero que tenha sido interessante para vocês. Ainda tenho muitas outras histórias que poderia compartilhar, caso queiram ouvir mais. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Tenho o maior prazer em compartilhar esses relatos, e adoraria contar a sua história também. Se você tem um relato que gostaria de ver aqui, basta se inscrever e me chamar nos comentários. E se gostarem deste tipo de conteúdo, deixem um comentário pedindo mais relatos. De coveiro sei de muitos que gostaria de compartilhar. Muito obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.